demais quesitos. Boa tarde a todos, meu nome é Denise, sou secretária de Desenvolvimento Urbano aqui presente. É um prazer a gente estar conversando aqui para esclarecer algumas coisas que foram informadas e, enfim, da forma equivocada. Os dois loteamentos, Boa Vista 1 e 2, eles foram aprovados um no ano de 92, o outro no ano de 95, pela mesma empresa, Merisa, que é responsável pela construção do loteamento e a venda dos imóveis. Pois bem, eu trouxe aqui os processos de aprovação do loteamento. A empresa ela assina um termo com a prefeitura, informando tudo aquilo que precisa ser informado na venda. Ela se compromete a informar cada um do adquirente o que cabe a ele de afastamento, enfim. O Boa Vista 1, ele tem um afastamento aprovado nos fundos dos lotes, já com a sinalização do canal, de 2 metros. E em alguns casos isso não foi respeitado. Pois bem, atendendo na verdade, até 2019, a fiscalização de obras ela era ligada diretamente à Secretaria de Obras, e com a reforma administrativa isso passou para a Secretaria de Desenvolvimento. Atendendo o processo administrativo, né, da Secretaria de Obras, o município fez uma desapropriação de uma área que é entre os dois loteamentos, justamente para que a gente tivesse desenvolvendo uma obra de infraestrutura. Isso foi feito, a gente fez as demolições necessárias e, no decorrer dessa obra, atendemos outros processos administrativos abertos pela própria população, de limpeza do canal. A gente sabe que hoje quem tem Instagram, Facebook, tem vários vídeos de alagamento do bairro, né? Pessoas pedindo a manutenção desse curso hídrico para que seja resolvida a questão e não haja mais alagamento das unidades construídas ali. A gente também, mediante essa situação, a gente faz um levantamento cadastral dessas unidades e a maioria, não vou dizer que são todas as unidades, tem uma questão de necessidade de regularizar a área construída no total. Algumas pessoas têm habits, outras têm acréscimo de construção que não estão devidamente regularizadas. Atendendo uma solicitação da Secretaria de Obras, nós estivemos no local, né, com o engenheiro da obras e a fiscalização, para olhar essa questão da manutenção, porque o equipamento que a gente tem, ou o menor porte, não consegue hoje entrar. Então foi observado que algumas unidades obedeceram o afastamento de 2 metros nos fundos, mas na maioria isso não acontece. E tem algumas unidades que ainda extrapolam esse afastamento, né? A gente tem hoje represamento desse canal, a gente tem construção pós-canal. Então, assim, nosso intuito quando a gente notifica não é criar confusão nem alarme. A prefeitura ela notifica para que o proprietário possa nos procurar para entender qual é a nossa necessidade da notificação. Em momento algum foi solicitada a demolição da casa de ninguém, tá? Eu acho que houve um mau entendimento da legislação ambiental hoje, que tem a APP com 30 metros de curso hídrico. Então, se a gente olhar a planta de loteamento e usar a legislação de hoje, estaria todo mundo dentro de uma área de APP. Mas na época da aprovação, não era dessa forma. O afastamento era menor. Então, quando a gente notificou, se vocês observarem a notificação, ela foi feita liberação da faixa não edificante. Essa faixa não edificante são os 2 metros nos fundos dos lotes, que em alguns casos não obedeceu, não respeitou esse limite e construiu no limite. Então, a prefeitura hoje, ela não consegue entrar no maquinário para fazer manutenção. Então, assim, a partir do momento que a gente é provocado e entende que é um problema, a nossa forma de entender é estudar os casos. Então, nós notificamos, houve um entendimento aí talvez equivocado disso,
nós não fomos procurados diretamente, né? A Câmara foi procurada pelos moradores e nós entramos no consenso de que a gente teria que estudar uma forma de estar conseguindo fazer essa manutenção, porque ela é importante para vocês que são moradores, mas é também importante para a cidade. Né? Hoje a gente tem um curso que ele capta uma bacia e ela precisa ser respeitada e precisa ter esse fluxo livre para que não aconteça o que a gente tem visto em alguns rios. Então, assim, em momento nenhum a prefeitura notificou para demolição de imóveis, tá? A gente não está pedindo a demolição da casa. A gente vai ter que estudar caso a caso, tá? Unidade por unidade, tá? O que está no limite de fundos para que a gente tome algum posicionamento com os moradores, ok? A gente não pode garantir que não vai haver recuo de muro, porque a gente precisa fazer em algum momento. Mas isso é uma questão que a gente está analisando. Tá? A gente não quer em nenhum momento o município, a prefeitura, ela tem a intenção de dar prejuízo para o município. Bom, então, qualquer dúvida com relação a isso, entenda que o município não entrou com a notificação demolindo unidade habitacional. Tá bom? O que a gente realmente precisa é estudar como nós vamos fazer com as questões de afastamento nos fundos dos lotes. Tá bom? Boa tarde a todos. Reginaldo, presidente da casa, em nome dele eu cumprimento os demais vereadores aqui. Agradeço a oportunidade, o convite. Meu nome é Wilson, eu estou presidente da Agência de Meio Ambiente do município de Rio Grande. E eu queria só complementar algumas informações, né? Até agora se falou aqui da questão da Secretaria de Obras, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na necessidade de desobstrução, né, daquelas edificações que foram erguidas fora dessa faixa que a Denise disse, que são os 2 metros que são necessários de afastamento daquele canal. Não é a primeira vez que a prefeitura tenta colocar a máquina ali para fazer uma limpeza, sem sucesso. Alguns moradores, todos vocês que moram por ali sabem, né, chegaram a construir lajes sobre o canal, construíram alguns, até passagem, né, e construíram do outro lado do Boa Vista 2. Outros moradores tentaram manilhar o canal, colocaram manilhas ali, elas não foram acondicionadas de forma adequada, acabaram se soltando. Isso causou mais um problema, né, para que facilitasse a drenagem do canal. Então, com o passar do tempo e com as sucessivas cheias que aconteceram naquele canal, não foi uma vez só, né, a água não consegue escoar. Levando em consideração ainda que quando isso acontece, né, porque está chovendo muito, não é só aquele canalzinho que enche, o canal periférico costuma encher, então isso dificulta a drenagem. E o município, nesse momento, vem trabalhando numa reforma de toda a drenagem daquela região, né, pegando ali do Morada das Agulhas, Mirante das Agulhas, Casa da Lua, né, Boa Vista 1, Boa Vista 2, para que evite o que vem acontecendo com muita frequência, né? Aquela água que desce do canal, ao encontrar, a partir do Morada das Agulhas, ao encontrar a avenida principal, tinha ali uma passagem que era insuficiente. Vocês devem lembrar bem disso, né? Eu mesmo passei uma noite de Natal ali desobstruindo, e o que acontece? A água passava por cima da estrada, da avenida, e descia naquele canal que corta junto das casas de vocês, e direcionava também em direção à drenagem que tem lá perto da Casa da Lua. Isso interditava a avenida principal, trouxe prejuízos para algumas casas, houve queda de muro. A gente foi citado aqui o vídeo, eu tenho um videozinho, depois eu vou pedir para passar. Mas, então, essas questões são fundamentais, que a gente consiga desobstruir o espaço necessário para que essa manutenção, que tem que ser periódica, né, aconteça pelo município. Agora, eu queria chamar a atenção para o lado da minha pasta, né, do lado do meio ambiente, que não tem nada a ver com essa notificação que vocês receberam, mas eu queria chamar a atenção, acho que grande parte dos moradores tem ciência disso,
existe uma cobrança pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na Promotoria de Justiça e de Tutela Coletiva aqui de Resende, em cima do empreendedor, da Merisa. O Ministério Público vem cobrando, né, a regularização fundiária de várias áreas do município e exigiu que a Merisa elaborasse um diagnóstico desses bairros todos que são de responsabilidade dela, né? Aí a gente começa lá pela Morada do Bosque, Morada das Agulhas, Mirante das Agulhas, Boa Vista 1, Boa Vista 2, enfim, todo o sistema que existe hoje, né, de córregozinhos, de corpos hídricos, de canais, para que eles demonstrassem como é que funciona, né, a drenagem disso, quais são as intervenções necessárias para que a população que adquiriu esses lotes não tivessem prejuízos como vem acontecendo, né, com inundações, com problemas de água parada, problemas de maior parte de dengue. Eu não sei se vocês sabem, mas essa região que nós estamos falando aqui, na Casa da Lua, é a região que apareceu mais serpente, principalmente cascavel, aqui no município de Resende. A gente recebe isso lá na marra e a gente dá destinação por conta das características desses bairros, né? São bairros que vêm de uma área rural, ali da fazenda do Cícero, ali de cima, de onde tem uma represa, né? E que desce por regiões ainda com mata existente e desemboca justamente nas ruas de vocês, né? No bairro de vocês. E o Ministério Público, ele está exigindo esse estudo, e a Merisa contratou uma empresa para realizar esse diagnóstico. Esse diagnóstico foi feito. O inquérito civil, para quem quiser saber alguma coisa disso, do Ministério Público, é o inquérito civil 34 de 2018. Né? A Merisa entregou esses estudos no final de 2020, no início de 2020, não tem a data certa, mas foi em 2020. A gente fez uma avaliação pela ANMAR, a Secretaria de Obras também fez, nas propostas que a empresa apresentou, né, de drenagem, e o Ministério Público vai bater o martelo, e eu não sei o que ele vai definir, qual vai ser a faixa que deverá ser mantida livre de edificação, principalmente para a proteção dos ocupantes dessas áreas, dessas casas. Não é nem a questão dele, não é uma questão ambiental, não é uma questão para plantar árvore, de APP, não é isso. O principal ali é dar segurança aos ocupantes, né? Eu vou ver se eu consigo pedir que passe. Eu fiz uma apresentaçãozinha bem simples, com acho que 6 slides, para a gente identificar o que a gente está falando. Então aí eu estou falando sobre não sei se vocês conseguem ver daí, né? Conformação a conformação do loteamento Boa Vista 1. Esses textos são todos tirados do documento elaborado pela empresa que chama Arcades e que foi contratada pela Merisa, tá? Que foi apresentada. Eu tirei trechinhos, né? O documento é muito grande. Então ele fala ali, né, que foi lançado em 93, né, e por que foi, né? O crescimento da cidade vinha naquele sentido, e o município, até os anos 70, concentrava mais urbana, até ali próximo da Perimetral Sul, né, perto do aeroporto. E, de acordo com essas informações, o Boa Vista 1 tem sua origem como resultado de subdivisões da antiga Fazenda Boa Vista, né, cujo pedido de urbanização deu entrada pela Merisa em 92 e foi aprovado em 93, se não estou enganado. Pode passar, por favor. Não dá para vocês entenderem, mas essa é a planta que foi apresentada no primeiro momento para a prefeitura, tá? É só o Boa Vista 1 aí que nós estamos enxergando, com todo o arruamento, e ali já consta, né, a divisa, embora não esteja escrito, já consta na divisa o canal que nós estamos discutindo aqui hoje. Pode passar o. Aí são duas fotos, né, para comparativas, né? Uma de 1976 e a outra de 97, para a gente ver como é que essa ocupação se deu, né? E ali dá para ver exatamente o Boa Vista 2, é aquele da imagem à direita lá embaixo,
que só dá para aparecer as ruas e um círculo no meio. Ele ainda estava em implantação nessa época. E à direita é o Boa Vista 1, que já tinha esse canalzinho dividindo os dois. Pode passar. Aí essas setinhas estão mostrando só aonde fica o canal periférico, o canal central, né, e aonde que desemboca esse canal que divide Boa Vista 1 e 2. Então essas imagens são de 1997, acho, né? Isso, por favor, outra. Essa já está colorida e demonstra nessas linhas azuis todos os corpos hídricos que tem ali naquela região. Então cada pontinho desse azul é onde passa a água aqui. E que foi objeto de estudo para ver como é que acontece a drenagem dessa área, porque como a Denise falou, a bacia drenante ela é muito grande. Quantos metros? Aproximadamente 2 km². Aproximadamente 2 km² de bacia que drena para aquilo ali. Então, quando chove, é uma contribuição muito grande. E a gente precisa realmente ter cuidado com a questão de drenagem. Pode passar o outro. Aí fala sobre o Boa Vista 2, que na verdade é a mesma coisa, só se deu em 96, a aprovação dessa segunda etapa, né? A diferença é que nesse Boa Vista 2, quando foi aprovado, não colocaram por escrito que tinha que ter os 2 metros do canal, na aprovação de projetos. O que é um equívoco, tá? Aliás, eu queria corrigir aqui, porque a legislação desde 1965, o Código Florestal, se fosse aplicado aqui, ele determina 30 metros de distância de canais, de córregos. Os lotes de vocês têm 25 metros de profundidade. Então, se a gente fosse aplicar a lei federal aqui, ia dar lá no outro lado da rua, não é isso? Nós estamos trabalhando junto ao Ministério Público do Estado e ao Ministério Público Federal num projeto de regularização fundiária dessas APPs é Área de Preservação Permanente, tá? Dessas APPs que incidem na área urbana consolidada do município como um todo. A área urbana consolidada, gente, é aquela região que possui algumas características mínimas, né? Então, toda essa área que vocês estão incluídos, estão numa área, né, de urbanização, que ela pode ser considerada como área urbana consolidada. E aí, a gente está tentando voltar a fazer valer a lei de uso e ocupação do solo urbano. A lei de uso e ocupação urbana do solo urbano também é uma lei federal, e que ela trazia como área não edificante 15 metros de canais. Então, nem essa lei ela foi obedecida na aprovação de projeto desse loteamento, né? O certo seria pelo menos 15 metros. Hoje, o nosso projeto maior para a cidade, ele está tentando devolver os 15 metros para onde não está sendo só 15 metros. Por exemplo, em Paraíba do Sul hoje, pela lei atual, vale 100 metros de distância como área de preservação permanente. O nosso projeto, para ter segurança jurídica em parceria com o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, pretende devolver os 15 metros que era determinado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano. O que acho que vamos conseguir, os estudos já estão bem adiantados, a gente vai fazer uma apresentação esse mês ainda, eu só estou aguardando a confirmação de data pelo Ministério Público, para que a gente encaminhe à Procuradoria Jurídica do município uma minuta de uma lei devolvendo essa faixa de 15 metros para a área urbana consolidada. Mas aí fica a dúvida, e esses canais, né, que não é só o canal ali de Boa Vista 1 e 2, a gente tem outros corpos hídricos, outros cursos d'água que cortam o município e que precisam de um olhar mais específico. Além do de vocês ali, por exemplo, o córrego aqui das Cruzes, que perto que desemboca ali no Parque Zumbi, é um exemplo, né, que também corta bairros e que precisaria ter um distanciamento e que a gente está estudando. Então, o que for definido pelo Ministério Público
sobre o mínimo a ser respeitado entre Boa Vista 1 e Boa Vista 2, a gente pretende também aplicar nos demais corpos hídricos nas mesmas condições, ou pelo menos condições semelhantes. Passa o outro, por favor. Esse aí é o bairro Boa Vista 2, tá, que foi apresentado. Está bem mais fácil de entender. Ali, a parte de baixo, né, dessa imagem é onde passa o fundo desses lotes, passa o canal. Passa o outro. Aí é interessante essa imagem, né, porque existe uma questão que a Melisa sempre está negando nesses estudos, de que esse canal não existia lá antes do loteamento. Não existia mesmo. Mas se a gente for olhar, ali nós estamos vendo Boa Vista 2, né? Se a gente for olhar, você vai ver que tem uma linha retilínea, que é justamente onde divide do Boa Vista 1. Mas aquilo não é um canal, é uma canaleta, tá? Aquilo não é um canal, não. É uma canaleta, né? Não passava água ali, tá, então. Bom, isso é o que a Melisa fala. Tá? Falou aqui no dia da reunião, por isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, eu não sei, eu estou dizendo ali já tinha um canal de Dá pra drenagem ver, dá pra qualquer. ver, dá pra ver. Agora, se a gente prestar atenção, o canal que vem lá do Cícero, ele passa ali entre o Mirante e o Morado das Agulhas, e ele não pode simplesmente sumir, ele vai para algum lugar. E eu não estou aqui dizendo que ele está indo para lá ou para cá. Essa imagem aí me chamou a atenção porque ele consegue demonstrar exatamente a linha que dividiu os dois bairros. Essa imagem é de 69, né? Essa imagem é bem antiga, eu acho que até antes um pouco. Eu tenho ela, depois eu passo essa dúvida que está no computador aqui. Bom, pode passar o outro. Aí eu queria que aplicasse, porque um dos vídeos, tá, que a gente fala tanto, gente, não sei se ele passa vídeo. Isso aí foi o Ministério Público me mandou, já tem uns 10 anos, tá? É lá na rua de vocês, muro caído, o córrego depois da chuva, mostrando os prejuízos que causou depois de um desses eventos de cheia. Esse problema foi resolvido quando foi feito aquele trabalho ali em frente, o bairro. Qual o nome daquele bairro ali em frente a gente? Morada das Agulhas? Mirante das Agulhas? Não, ali onde mora o Kiko Bezucheiro, eu esqueci o Morada nome. das Agulhas. Morada, foi feita uma galeria ali, esse problema acabou, nunca mais houve qualquer tipo de problema com relação a isso. Tá, mas essa galeria que está sendo feita e que foi agora ampliada, ela vai jogar ali, né? Então a gente precisa manter esse canal limpo, isso é para demonstrar a necessidade, porque o muro está em cima do canal. Se vocês forem ver aí nessa imagem, o muro está exatamente em cima do canal. Tem um outro, por favor. Tem um outro videozinho, que é o próximo slide. E vou terminar com ele, tá? Que também mostra aí a força da água correndo no canal que vocês têm a casa de vocês aí. Isso já depois de baixar, tá? Essa imagem foi feita depois que ele caiu, derrubou algumas partes do muro. É só para demonstrar para vocês que isso aí não é uma vez só que aconteceu, né? O que a prefeitura pretende é evitar que esses eventos aconteçam e que tragam prejuízos aos moradores, podendo inclusive trazer alguma coisa mais grave, né? Porque se a gente tem compartimentos, né, construídos sobre o canal, ele pode descer com uma água dessa e pode levar alguém junto. Era isso que eu queria falar para vocês, estou à disposição. Boa tarde a todos. Me chamo Rogério, sou subprocurador-geral do município. E acho que o assunto já praticamente foi esgotado, mas assim, o que a gente tem aqui são duas situações que precisam ser resolvidas, né? Primeiro, o secretário de obras, Thomas, ele precisa colocar o maquinário para poder atender o pedido dos próprios moradores para fazer a limpeza do canal. E a gente não tem como fazer esse serviço em virtude de algumas construções que lá tem. Diante desse fato, a secretária Denise
enviou uma notificação. A notificação não era para que o município ia demitir, nada disso. Era só para criar um canal de ligação entre a prefeitura e os senhores, para que a gente pudesse estudar a possibilidade de realizar essa limpeza do local, para evitar o que o Wilson Lamar mostrou aqui para a gente. Fora isso, a gente tem também um inquérito civil, né, promovido pela segunda tutela coletiva do Ministério Público aqui de Resende, tem essa questão ambiental, e o município ele vai cumprir o que o Ministério Público determinar nesse inquérito civil. Então, assim, eu acho que o assunto já foi esgotado pelo secretário de Obras, pela secretária Denise, de Desenvolvimento Urbano, e o Wilson. O que eu queria deixar registrado aqui, de uma maneira assim bem clara, é que o município ele não vai adotar nenhuma medida genérica, generalizada, né? Vai ser estudado caso a caso, e a gente conta com a colaboração dos moradores para verificar a melhor forma da gente conseguir entrar naquele local, né, e fazer essa limpeza que é tão necessária, e com o período de chuva que se avizinha, essa limpeza ela se torna até urgente. Então, o que o município quer, né, é que a gente abra esse canal de diálogo para que haja uma alternativa e que a gente tenha uma solução que seja melhor para todo mundo. A gente está estudando aqui medidas para que sejam enviadas equipes, né, tanto do pessoal da AMAR, Secretaria de Obras, Desenvolvimento Urbano, para que em cada local, em cada residência, seja verificado e seja estudado uma alternativa para que a gente possa executar essa limpeza, causando o menor tipo de transtorno possível para cada morador. Agora, determinadas situações poderão, né, exigir algumas outras atitudes do município, porque a gente não pode, em detrimento de uma ou duas residências, ou um ou dois moradores, colocar em risco o restante, né, da população. Então, o município está estudando essa situação. E agora a gente está aberto aqui para esclarecer eventuais dúvidas dos senhores aqui. Aqui. Posso fazer uma pergunta? Preciso do microfone? É bom, né? É bom porque está gravando. Som. Boa tarde, meu nome é Ebenezer, sou morador do Boa Vista 2, tá? Foi informado aqui, no caso, pela secretária, né, que existe uma situação de 2 metros em cada terreno, não edificante, seria isso? Foi isso que você informou, né? Então, deixa eu perguntar uma coisa com base nessa alegação e também com base na alegação do subprocurador de que existe a possibilidade de vocês simplesmente fazerem o que tem que fazer. Então, deixa eu fazer uma pergunta. No caso, a Meriza fez um loteamento para vender e a prefeitura aprovou esse loteamento para que fosse vendido. E aí estava lá constante naquele loteamento 15 metros e 25, ou seja, 375 metros. Né? Foi vendido 375 metros para a pessoa. Exatamente. E aí depois, no final das contas, o município agora precisa se utilizar de 30 metros. Ou 2, no caso. Porque 2 metros vezes 15 é 30. São 30 metros do terreno que a pessoa adquiriu. Então, foram pagos esses 30 metros. Foram pagos. A Meriza errou e a prefeitura errou de autorizar e agora precisam remover a propriedade privada dos munícipes, porque os munícipes pagaram por isso, né? Construíram e tudo, e agora eles é que vão ter os seus imóveis removidos. Seria esse o raciocínio da prefeitura? Eu queria saber qual é a resposta. Eu entendo. Oi. Eu entendo a preocupação de vocês, tá? Existe um mérito
o Ministério Público cobra e vai cobrar na municipalidade, e aí a gente tem a questão ambiental também. Mas a questão de vocês é uma questão de área consolidada. Então, assim, o próprio Ministério Público, por mais que ele exija essa medida, dificilmente a gente consegue que isso aconteça. Hoje vocês moram há anos nesse local. O que a gente quer evitar é a questão do curso hídrico. Eu não entendo que a gente consiga remover essa lista, até porque para o município fazer isso hoje, ele tem que dar solução. E a solução seria dar outras casas ou reembolsar vocês pelo valor que foi comprado o gás. Isso também envolveria a empresa. Tá? Assim, a gente não pode responder hoje por um projeto aprovado em 92, porque assim, é outra gestão, são outras leis, eu sei que tem um tempo da legislação. Tá? Hoje o que o município quer resolver no Boa Vista 1 e 2 é a questão do curso d'água. A gente quer evitar um problema maior. Tá? A remoção de famílias não foi tratado nesse momento. Nós não estamos aqui tirando ninguém de unidade habitacional. O município não tem autonomia para chegar e demolir. Vocês compraram lotes, foram pagos, um projeto aprovado num tempo anterior, enfim. Então, isso tem que ser estudado caso a caso. Uma coisa é eu pegar hoje a margem de APP do Paraíba, de uma área que não está ocupada, e eu reservar 15 metros, 30 metros, 100 metros não ocupado. Para eu dar solução hoje para áreas ocupadas, eu tenho que remover famílias. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser estudada, e o que a gente quer dar é a garantia de vivência nesse espaço. Hoje a gente não tem em mente, o município de Resende não vai assumir a responsabilidade de remover 30, 40 famílias do loteamento. Tá? O que a gente quer é criar difícil, continuar a permanência de vocês lá e que esse curso hídrico tenha fluência. O que a gente não tem condição de admitir, por exemplo, é que o cidadão maneire um trecho do corpo hídrico, compre uma área do outro lado, construa e fique por isso mesmo, gente. Uma coisa é você comprar 25 por 15 e pagar. Se você comprar além disso, você está excedendo o plano do loteamento. Isso é uma questão. Tá? Então, há um prejuízo nisso? Mas ainda maior se a gente não tomar uma providência de, por causa de uma ou duas unidades, não liberar esse custo hídrico. Tá? A gente quer evitar que 40, 60 famílias tenham um prejuízo ainda maior. Entendo. Então, nós estamos nos referindo a imóveis ou proprietários que aumentaram os seus imóveis, é isso? Existe. Não estamos nos referindo. Existem porque pessoas. Foi dito que todos têm 2 metros de grande, isso é um erro. Se você olhar a imagem aérea, tem morador que respeitou os 2 metros, tem morador que construiu no limite e não respeitou. Teve gente que fechou a passagem hídrica, mesmo que ela tenha manilhado e permitido que a água passe, essa água ela faz um movimento. Você imagina você vir com um volume de água e chegar num determinado ponto, isso está sendo represado. Ela vai empurrar tudo que tiver à frente. E é isso que a gente quer evitar. Pode ser que alguém construa em cima desse manilhamento, e aí a gente pode vir a ter um acidente ainda maior. Então a gente tem que hoje estar limpando esse trecho. Eu acho que isso é público, notório, isso é para preservar o que já tem de patrimônio construído ali. E lógico, caso a caso, como eu falei, não tem como eu pegar uma medida e notificar 90 famílias que estão em situações diferentes e aplicar a mesma penalidade para todas. A gente precisa entrar nos imóveis, a gente precisa ver o que precisa ser feito e conversar com o proprietário qual é a medida a ser tomada. Vamos afastar o muro 2 metros? É a menor perda hoje para o morador? Vamos afastar. Tem que demolir o que está no curso hídrico? Tem que demolir o que está no curso hídrico. Aquilo que é excedente, a gente tem que ver de quem que é, quem vendeu, notificar. Isso é uma questão que cabe até quem comprou notificar judicialmente terceiro, que vendeu indevidamente. Então, assim, tem várias questões. Então, o que a gente quer é resolver a questão que a gente precisa entrar para limpar, garantir
tanto a limpeza desse curso hídrico para evitar alagamento, para evitar tragédias. A gente não quer, no momento algum, que a casa de alguém caia porque o rio foi represado, em algum momento ele veio com força para poder levar até uma construção. A gente sabe que isso pode acontecer, né? A gente está cansado de ver notícias pelo mundo afora, no Brasil, cidade vizinha. Quando chega o período de enchente, é impossível controlar o volume de água, né? A gente tem cada dia mais número de chuvas, a demanda é maior. Então, nesse momento, o que a gente quer é limpar o curso, entrar com o maquinário. Depois que começa a chover, não tem como fazer essa limpeza, porque a gente tem todo o preparo, a margem precisa estar seca para a gente ter condição da máquina entrar e limpar. Tá? Então, não nesse momento, a prefeitura não tem intenção de demolir a casa de ninguém. A gente quer desobstruir o curso hídrico. Tá? Neste momento, né? Neste momento. Mas essa desobstrução do curso hídrico é apenas para quem fez além daquilo que foi autorizado ou permitido pela além prefeitura. daquilo que foi aprovado em projeto de loteamento. Além daquilo que foi aprovado em projeto de loteamento. Exatamente. Que fala em 2 metros de afastamento da margem no loteamento Boa Vista 1. Boa tarde. O vereador Paulo de Futsal aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. Está ficando mais claro um pouquinho para a gente e também para os moradores. Que bom que os moradores vão precisar sair de suas casas. Fechado, beleza. Outro ponto. Percebe-se também, eu conheço muito bem aquelas áreas que dão enchente, eu percorro elas a pé. Inclusive eu sei que um grande problema também que tem da saída da Cidade da Alegria, sentido Baixada Olaria, que muitas das pessoas também construíram em cima dos canais, e isso causa grande transtorno a toda a Cidade da Alegria. Mas especificamente no caso deles ali, o que percebe é que algumas pessoas só fizeram as coisas erradamente contra a lei, estão tampando ali o canal para a circulação da água, prejudicando até os próprios moradores daqui. Confere? E por acaso já tem esse estudo de quantos moradores tem que estão atrapalhando, já tem esse estudo para saber o que vai ser, quantas pessoas estão. Porque nós vimos no vídeo aqui que realmente tem um muro que está dentro do canal, e aquele muro dentro do canal está prejudicando até os próprios moradores aqui. Então, o que eles que é a garantia, que a prefeitura já deu essa garantia agora, que eles não vão ser tirados das casas deles, beleza, eu acho que eles já vão mais tranquilo para casa. Mas a gente precisa saber também, se já tem esse estudo, o que vai ser feito naquela área ali, até para eles poderem se situar e ver o que eles vão fazer. A casa X não tem jeito. Se aquela casa está dentro do canal, ela tem que sair, porque não está dentro do cronograma e dentro da lei que eles cumpriram a lei. As pessoas que estão certinho, que estão com o tamanho das casas certinho, que pagaram, tem que dar um outro jeito. Eles não podem sair, você falou que eles vão ser respeitados, beleza. Mas a gente precisa saber também daquelas pessoas que estão erradas também, porque depois, muitas das vezes as pessoas vêm atrás da gente, está errado, porque elas atrapalham até as pessoas que estão certas. Então, se eles não vão sair de lá, beleza, isso já dá uma segurança para a gente e para os moradores também. Oi. Esse levantamento está sendo feito e a gente tem até uma dificuldade de concluir, porque a gente teria que entrar nos imóveis. Então, na verdade, a gente entende que essa conversa é necessária. Na verdade, a notificação, quando a gente faz, é exatamente para que o contribuinte procure o município, para que a gente consiga entrar e ter essa conversa. Então, assim, hoje estamos aqui reunidos, entendo que a gente pode agendar, eu acho que a gente vai ter que fazer uma agenda com cada morador, que a gente possa entrar e ver a atual condição do imóvel. E a partir disso a gente ter um parecer macro. Por isso que eu não posso tomar uma iniciativa geral, porque eu vou estar prejudicando de repente alguém que está obedecendo um afastamento. Tá? Como a gente já conseguiu visualizar alguma coisa em imagem do Google, a gente vê que tem pessoas que não ocuparam essa área. Só uma pergunta. Essas famílias que estão certinho, de acordo com a Melissa, não vai ser afetado, porque eles já estão certinho. Só vai mexer com aqueles que estão além do permitido. Exatamente. Fechado.
Por que todos foram notificados? Porque todos estão no processo A administrativo. notificação, ela é necessária a todos, porque a gente não consegue entrar. O que acontece? Tem pessoas que têm terreno. Os acessos que a gente tem hoje lá para olhar alguma coisa são em terrenos que ainda não foram construídos. Porque se a gente tentar entrar por um dos dois lados, na servidão, a gente não consegue. Então a gente teve que notificar a todos para poder entrar. Não tem como o fiscal, pelos fundos de um loteamento do outro, olhar quem está dentro ou fora. Por isso que foi todo mundo que está com os fundos virado para o canal foi notificado. Inclusive, o único lugar que a gente conseguiu entrar para olhar alguma coisa foi de um lote vazio. Então, assim, para vocês verem o tamanho da dificuldade, até para a gente observar e olhar o tamanho, a proporção do que é, a gente precisa entrar para ver, porque hoje não temos acesso à servidão. Eu quero falar. Eu sou a Adriana Almeida. Eu queria saber, sou moradora do Boa Vista 1, é da minha casa que vocês estão falando. Quando citam uma casa que atravessa para o outro bairro, da minha casa, tá, gente? Eu quero saber se vocês já entraram em alguma casa lá, em algum terreno? 2 vezes na minha casa a prefeitura já esteve, recebi de portas abertas, fui muito educada e também foram muito educados comigo, tá? Simoca teve lá e mais outros representantes da obra. Felipe, que está ali, também já esteve dentro da minha casa, porque eu não tenho o menor problema em mostrar a minha construção, uma vez que é legal, tá? O terreno foi comprado, o terreno tem a metragem de 25 por 15, portanto, meu terreno termina depois do córrego, tá? Esse córrego passa dentro do meu quintal e eu pago o PTU do córrego, passando dentro do meu quintal. A casa já estava em construção quando houve esse desvio do córrego, porque ali no Boa Vista 1 tem um trechinho no começo que não tinha o córrego. Aí ele foi desviado e começou a passar dentro do nosso terreno. Um belo dia, chegamos lá, tinha esse córrego. Ok, 30 anos atrás não se falava de lei ambiental igual fala hoje, gente. E o lançamento desse terreno foi no dia 10 de março de 94, tá? O decreto na prefeitura, assinado pelo Oscar Sampaio, que era então o prefeito. E aí, meu pai esteve na prefeitura e conversou falando a respeito desse córrego. Então, o que a prefeitura sugeriu que ele fizesse, na época ele nem pensou em trocar esse terreno e falar nada. E a prefeitura falou para ele que ele poderia fazer uma galeria, que foi o que foi feito lá, é uma galeria. Fechar os cimentos das laterais subindo, o fundo do terreno foi represado, desviou o curso do rio com cano de PVC, ele também cimentou o fundo e depois fez a laje com autorização da prefeitura que eles estiveram lá. Muda-se o governo, muda-se a gestão, tudo muda. Aí agora eu pareço estar ilegal, mas até então eu não estava ilegal. Foi. Então, mas assim, é por isso que a gente precisa entrar, conferir medidas, tá? Para ver qual é a solução que o município vai dar. Certo. Tá? Se a senhora tiver dentro dos registros corretamente, sim, assim, eu não entendo que momento alguém aprovou isso. Sim, não tem a medida, eu tenho a escritura, eu tenho tudo corretamente. Então, por isso que a gente tem que estudar caso a caso para não prejudicar ninguém. O nosso papel não é prejudicar, até porque nós hoje somos uma gestão e outras passadas. Sim, né? sim. Então, mas assim, infelizmente quem assume hoje tem que responder no passado, que é a mesma empresa. E é por isso que a gente quer a permissão para entrar, estudar o mundo, para poder resolver a questão. Então, na minha casa, já entraram 2 vezes. A primeira vez tinha cerca de uns 5, 6, assim, entre fiscais, engenheiro andando no bairro. Eu abri, convidei, falei, pode vir aqui, vem ver minha casa. Expliquei, inclusive, dessa galeria que tem, mostrei, atravessei com eles. Esse sítio que foi desapropriado, há 20 anos atrás, meu pai comprou. A gente faz margem de divisa com ele. Então, o proprietário vendeu um pedaço para o meu pai. Por isso que tem essa passagem para dentro. E já existia essa galeria, tá? Já existia essa é uma questão que a gente também vai ter que conversar com quem foi desapropriado. Sim. Porque a área do município ela foi considerada como inteira. Ele, na verdade, teria que ter informado isso para o município. Isso não foi informado, é uma questão legal que a gente está resolvendo com a pessoa que foi desapropriada. Tá.
Eu também até minha advogada está aqui, nós já entramos com uma ação, já foi entregue também para o município, tá? E, então, eu percebo assim, uma vez que eu estiver dentro da minha casa, poderiam ter conversado comigo, eu não precisava estar passando por isso aqui. Minha mãe está aqui, ó, tem 70 anos, tem 2 meses que meu pai faleceu, 3 meses que meu pai faleceu, e a gente está passando por mais um desgaste, porque mexeu muito com a gente, sabe? Com todos os moradores. São moradores passando mal. Essa daqui, segunda-feira passada, teve que sair daqui socorrido, porque ela teve uma crise de ansiedade. A esposa do seu Farias também passando mal, nós estamos falando de vidas, e foi jogada assim no ar. Porque na notificação que foi colocada lá, podiam ter colocado que era para a gente procurar Secretaria de Obras na Prefeitura, mas não foi falado nada disso, entendeu? Então foi muito mal redigido também. Porque a gente interpreta aquilo que a gente está lendo. Só não lemos isso, não tinha nenhuma especificação da gente procurar. Porque às vezes a posição fiscal que está na rua, ele escreve uma coisa muito técnica. Sim. E a gente entendeu que vocês procurariam no município, na verdade, essa questão de procurar a Câmara. E a gente está aqui esclarecendo, a gente até pediu porque a gente criou algum transtorno, né, maior das famílias. Vocês não têm ideia do que vocês criaram lá com todo o grupo. Vocês não têm ideia. Para vocês terem noção, eu, Afonso, que a gente conversa muito, ele mora do meu lado, a gente não consegue ouvir barulho da máquina, a gente começa a dar tremor no corpo. Tamanho é o susto que a gente dá. Até porque isso poderia ser evitado se vocês já tivessem dado essa resposta para a gente na primeira reunião que nós tivemos aqui com vocês. Solicitamos vocês. Nós precisamos esperar 3 reuniões para vocês falarem isso aí para a gente. Posso fazer uma... Dá licença. Boa tarde a todos. Boa tarde aos moradores aí, ao pessoal da Prefeitura e aos vereadores também. Eu queria... brevemente aqui, fazer uma pergunta e também justificar aqui que os moradores, nesse caso, eles estão apavorados porque realmente a Prefeitura acabou de reconhecer a notificação foi errada. Eu acho que existe até uma boa vontade de entender uma solução que seja justa e que não cause dano ao morador, mas a notificação estava escrito para desocupar o corpo hídrico. Em 8 dias. Em 8 dias. Eu acho que isso que causou o pavor. Isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que só esse ponto que poderia ter sido evitado. Agora, lógico que existe um problema ali que tem que ser resolvido. Né? Uma das preocupações minha, e acho que dos moradores, essa obra que está sendo feita na avenida, ela pode aumentar o impacto do corpo hídrico ali naquela região. Me corrija se eu estiver errado. E o período de chuva em outubro, a gente já viu que 2021 foi algo fora do normal e causou alagamentos em vários pontos da cidade. Inclusive, eu solicitei ao governo do estado o programa Limpa Rio para poder desassorear alguns rios do município, como Pirapitinga, Anambari, e da região também. E dentro desse programa Limpa Rio, existe a possibilidade, onde a máquina não consegue entrar, a gente manda uma equipe para fazer um serviço manual, né, especializado, que consegue fazer esse desassoreamento. Então, uma das minhas dúvidas é o seguinte, a ideia é fazer uma galeria naquele trecho todo, ou só fazer um desassoreamento e fazer com que a água escoe de uma forma mais tranquila. E também queria registrar aqui que essa questão que a moradora colocou de são governos diferentes. Lá em 94 era outro governo. Gente, eu estudei gestão pública, eu fiz um curso de gestão pública, e um dos princípios primordiais é o de continuidade. Independente se o governo tinha uma posição e o outro tinha outra, é um processo contínuo. Se lá houve um erro, tem que se entender esse erro e tem que se trabalhar com a possibilidade de que esse erro pode causar um dano. Então, só para deixar isso aqui registrar, eu acho que isso aqui é fundamental o que está acontecendo com a conversa, o diálogo. A notificação deveria ser, nós temos um problema nessa região, a gente precisa fazer com que esse corpo hídrico não cause dano aos moradores e a gente precisa entender caso a caso, cada residência, para a gente buscar uma solução justa, que seja desapropriar uma parte do terreno, pagar o morador, que seja, sei lá, em algum caso mais grave, desapropriar por completo e aí pagar de forma integral, enfim. Eu acho que a notificação tinha que ser dessa forma, só esse erro. Agora vocês estão buscando a solução, acho que esse é o caminho, acho que todo mundo vai dormir mais tranquilo. Eu acho que por ter essa conversa já amenizou muito a situação e que a gente saia com uma solução que todo mundo fique mais calmo. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Afonso,
sou morador do Boa Vista 1, como a Adriana já falou, sou vizinho dela. Eu gostaria de deixar registrado aqui primeiro, vocês já se retrataram, a gente aceita a retratação, a gente entende que às vezes ocorrem situações que fogem do controle até mesmo de quem é o gestor. Mas a questão é a seguinte, eu gostaria de deixar registrado para que não ocorra novamente o que ocorreu lá no nosso bairro, porque realmente foi uma coisa muito triste. O que foi feito lá foi totalmente arbitrário, vocês me desculpem o termo, mas foi o que aconteceu. Vocês simplesmente mandaram, talvez seja a sua secretaria, não tenho certeza, colocaram uma caixa de correio, ninguém chamou nenhum morador. Isso nós temos prova, ninguém foi chamado. Eu estava em casa no dia. A orientação é chamar. Pois é, e a gente sabe que legalmente precisa ser 2 fiscais, aliás, 2 representantes do órgão público e uma notificação para ela ser válida, ela precisa ser assinada, o aceite que eu recebi. Isso não aconteceu. Você sabe por que nós estamos aqui hoje, vereadores e pessoal? É porque eu e a minha esposa fomos até a prefeitura saber o que estava acontecendo com aquele papel, isso praticamente um papel de pão que vocês colocaram na nossa caixa de correio. Isso é um absurdo. Isso detona uma falta de organização absurda da secretaria. Isso é inaceitável, nós não podemos aceitar isso. Isso é só para ficar registrado o erro gravíssimo que vocês cometeram com cada um de nós. Porque somos munícipes, somos pagadores de impostos, estamos legalmente amparados, porque estamos todos com o nosso registro, inclusive eu tenho meu habite, igual outras pessoas têm. Então é só para ficar registrado isso, tá bom? Agora, a minha primeira pergunta é a seguinte, com relação ao que foi falado pelo o Dr. Diogo Barreiro, uma semana depois que nós recebemos essa solicitação, que eu estive na prefeitura, até inclusive para pegar que conseguiu o contrato é processo, não nome, né? Até então ninguém sabia de nada. Eu fiz uma pergunta para o prefeito na rádio, ele deu uma resposta simplesmente apavorante para todos nós. A resposta dele foi basicamente o seguinte: lá só moram famílias de classe média alta, que é uma mentira. E o segundo, falou que nada ia impedir que o progresso chegasse. Não ia ser por causa de meia dúzia de gato pingado que o progresso ia chegar. E que estavam irregulares. E que estávamos irregulares. De onde que ele tirou isso? Baseado em quê? Qual foi o estudo que foi feito para o gestor maior do executivo da cidade colocar toda a opinião, tentar colocar toda a opinião pública contra moradores direitos, contra moradores decentes? Isso é postura? Você me desculpa, mas como que vocês queriam que nós ficássemos? Se não fosse aqui o vereador Renan Marazzi, Tiago Forastieri e agora o Paulinho Futsal, que está conosco, e depois todos os outros vereadores que compraram a nossa briga, nós não estaríamos aqui com vocês hoje. Nós estaríamos correndo o risco das vacas que estarem se derrubando nas nossas casas. E essa história de 2 metros é complicado, porque se você vai na minha casa, por exemplo, tira 2 metros do fundo da minha casa, o restante da estrutura da minha casa vai ficar toda comprometida. Então eu entendo que realmente é o caminho. O caminho é vocês chamarem cada um e conversar e dar uma solução. Agora, o que nós queremos é isso registrado, porque nós queremos uma garantia que quando passar o período de eleições, o prefeito não vai chegar com outra conversa, ele vai passar a máquina nas nossas casas. É isso que nós queremos sair daqui com um documento. Ou então vocês vão mandar esse documento para cada um de nós, vocês têm os nossos endereços, porque nós chegar com a notificação se chegar. Então nós queremos um documento garantindo que nós não vamos ser mexidos em nada nos nossos lares até que cada caso pontual seja resolvido. Essa é a minha exigência. Eu espero que vocês tenham entendido. Pessoal, só gostaria aqui de passar a todos o seguinte. Eu entendo todo o contexto geral, mas eu gostaria muito que se atentassem às perguntas diretas. Eu acho que vamos colocar uma pedra em cima do que possa, no contexto, eu digo, se a gente for colocar aqui experiências que vocês vão chegar na solução, a dúvida na questão do problema, por exemplo, o problema das edificações pontuais e o que a prefeitura se coloca e o que o morador tem porque daqui a pouco também na hora da sessão, para a gente poder ter uma dinâmica maior aqui nessa reunião, tá? Só gostaria de passar essa coisa. Só um minutinho. Olha, vocês falaram o tempo todo sobre limpeza do córrego. Limpeza do córrego. Eu estou há 26 anos lá no Boa Vista.
Eu estou há 26 anos. Quando eu quero limpeza, eu pago. Tá? Inúmeras. Quantos anos está o prefeito atual? Nenhuma máquina entrou lá. Nunca, nenhuma máquina entrou lá. Nunca. A limpeza, quando era feita por algum prefeito, era manual. Os funcionários entravam e limpavam. Máquina nunca apareceu lá. Nada. Então agora, por que uma máquina? Para poder tirar o quê? E outra coisa, era insignificante, esse bendito córrego, era insignificante sim, agora ele ficou gigantesco. E o que aconteceu? Assoreou os terrenos. Então, quem construiu dentro da medição de vocês, considerada certa, hoje está irregular. Por quê? Houve assoreamento. A culpa é do morador? Posso só reforçar aqui a pergunta que eu fiz? Em relação se dá para fazer uma limpeza manual, se é só nos assoreamentos ou se vai fazer galeria? E se vai aumentar o volume de água devido à obra? Então, como foi dito aqui, a gente precisa realmente analisar caso a caso, né, novamente, e ver o que a gente consegue fazer para minimizar ao máximo aí, o impacto de cada um. Né? Conforme está certinho, está regulado tudo direitinho, não tem por que a gente fazer nada que dê prejuízo a ninguém. Não é nosso intuito, jamais. Oi, deixa eu fazer uma pergunta. A pergunta que foi feita, e eu não entendi respondida, foi a seguinte: pode entrar uma equipe lá. O raciocínio é fazer uma grande obra, fazer uma mudança, uma alteração no que tem lá, um manilhamento, tudo mais, ou é fazer uma limpeza? Essa é a minha pergunta. E se é fazer uma limpeza, por que não se põe uma equipe de limpeza lá para se resolver esse assunto e acabou? Essa é a minha pergunta. Então, volto a falar, vamos fazer essa análise de novo. Entendeu? Não está respondendo, desculpa. Você não está respondendo. A pergunta que foi feita é: a ideia é fazer um anilhamento, fazer uma obra, ou a ideia é fazer a limpeza? Essa é a primeira pergunta. Fazer a limpeza do canal. Todo canal precisa de uma manutenção periódica. E ali já, como foi dito, já faz tempo que não é feito e precisa fazer. Entendeu? Então realmente é a limpeza do canal, tem que limpar. Uma limpeza pesada. Dentro dessa mesma pergunta, eu gostaria de saber que nós sabemos que tem uma... Desculpa. Nós estamos sabendo que a MRV comprou um lote ali em frente do outro lado da rua. Que ali vai ser em torno de 600 apartamentos, segundo o que foi informado. Eu gostaria de saber qual é o plano de vocês para escoamento de água pluvial, esgoto e outras questões. Esse esgoto, necessariamente esse escoamento hídrico, ele vai passar por ali também? Essa é a ideia? Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Augusto, sou engenheiro do Corpo Técnico da Secretaria de Obras. Essa preocupação já é nossa desde 2017, onde os projetos da MRV para aquela... Foi 2016 que eles fecharam? Então, desde 2017, pautado na legislação, principalmente na questão técnica, os pedidos de aprovação de projetos ali para a MRV foram todos negados. Justamente porque a gente entende que, assim, só para vocês entenderem melhor como é que é feito, por exemplo, a questão a gente precisa restabelecer, né, a limpeza é para restabelecer a seção hidráulica daquele curso. Porque o que acontece? A gente já tem a água fluvial, né, do próprio curso, e a gente tem uma bacia de contribuição lá, que a gente fez uma conta rápida, precisaria demandar um estudo melhor, por volta de 2 km². Então, hoje, para cálculo de vazões, né, como é que a gente calcula uma vazão? Ela é baseada na área de contribuição, na intensidade de chuva e no coeficiente de escoamento, que ele vai aumentando à medida que isso vai impermeabilizando. Ainda tem uma margem de segurança que precisa ser considerada. Isso aí. E aí, o que acontece? A gente se depara hoje com uma situação que, assim, num cálculo rápido, a seção hidráulica que a gente tem hoje lá, por
conforme a própria senhora falou de assoreamento, de uma série de coisas, ela não comporta nem 20% do que é a vazão da bacia toda. Né? 2 km² são muita água. Então, o que a gente está pensando, um ponto principal disso aí, não é desalojar ninguém, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas a gente restabelecer essa seção hidráulica, porque vocês, de certa forma, estão correndo risco. Porque se não desobstruir, porque ali a gente tem uma questão, a gente já fez um estudo preliminar, a gente não tem, por exemplo, poderia se aventar, vamos mudar com autorização do órgão ambiental, fazer um deslocamento, né, dividir essa bacia, né, pelas ruas marginais. O problema maior é que a nossa topografia, a topografia do município, ela não ajuda, a gente tem uma deficiência de cota muito grande. Então, nós não temos, assim, outras alternativas. E o que acontece? Para essa limpeza manual, a gente já aventou isso, conforme o vereador falou. E aí, o que acontece? Tem alguns casos, por isso, gente, tem que ser estudado caso a caso. Por isso, a gente vai ter que fazer um trabalho a várias mãos para a gente estudar caso a caso. Por quê? Tem algumas construções que ela tem a fundação dentro do córrego, sapatas, colunas, vigas dentro do córrego. Então, ainda que se faça uma limpeza manual com todo cuidado, você pode descalçar essas estruturas. Né? E o próprio movimento das águas, eles podem descalçar essas estruturas. Então, por isso esse cuidado. O município já pensando de forma preventiva, nós já respondemos questionamentos que a MRV recorreu ao próprio Ministério Público, nós já fomos lá responder essas questões, apresentamos como é que é feito um cálculo de vazão, e aí esse empreendimento da MRV ele aumenta a contribuição local, porque hoje aquele terreno ele funciona como uma bacia de detenção natural, onde ele enche d'água e como ele tem uma vazão controlada, que ali tem um tubo, se não me falha a memória, de 800 milímetros de diâmetro, ela fica ali escoando durante um período numa vazão controlada. Então a gente entende que se impermeabilizar aquilo ali, a gente só na bacia de contribuição daquele terreno, a gente estaria aumentando na vazão em 5 vezes. Tudo bem, Kevin. Então, não tem nenhum vínculo e nunca vai ter nenhum vínculo com o condomínio MRV. Olha, volto a dizer, hoje a gente não pode, o vereador Renan falou, a questão da continuidade e essas são algumas questões. Hoje o entendimento do corpo técnico dessa gestão é que isso tem um impacto muito danoso para a região. Não, eu entendo tudo que você colocou, eu até agradeço a explicação. Eu só queria ter essa certeza, porque isso é um fator de preocupação para nós também. Você entendeu? Porque são 600 famílias morando, então você imagina o que pode passar no fundo da nossa casa. Assim, a questão é tão delicada, porque o que acontece? Numa questão, se for uma questão macro, só para vocês entenderem, você imagina uma caixa d'água de 1.000 litros. O que acontece se eu jogar 1.000 litros de uma vez só naquela caixa d'água? Não vai aguentar o peso. É isso aí. O movimento das águas não seria isso. Essa questão a gente entende, é fácil para quem tem conhecimento técnico entender. Mas a minha dúvida é exatamente isso, porque a gente ouve muitos comentários e a gente precisa esclarecer. E uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês é com relação à questão dessa limpeza propriamente dita. Ela demanda passar uma máquina de 5 metros de largura dentro de um córrego? Aliás, de um córrego não, desculpa, porque nós nos negamos a reconhecer aquilo como córrego. Assim, aquilo ali passou depois. Essa questão, a gente nem não vamos, até o próprio Wilson já falou, essa questão da relação da caracterização de curso d'água, essas coisas, nós não estamos levando em consideração porque tem várias questões que antecederam isso, até a própria ocupação de vocês, que está sendo discutido, se já tem uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público, então para discutir essas questões. Com relação ao zoneamento, na lei de zoneamento da época, a gente já tinha os afastamentos, que, por exemplo, tudo, independente de ser áreas ocupadas por curso d'água, qualquer vala de drenagem, mesmo que ela
não permanecesse toda com a calha ocupada, fosse ocupada só no período das chuvas, a lei de zoneamento, conforme igual ela prevê hoje o afastamento frontal, né, por uma possível ampliação, ela considerava, se não me falo a memória, por zonas especiais de fundo de vale. Não só corpos hídricos, mas vales. E aí, por que esse afastamento? E a gente está mantendo essa medida de uma lei muito menos gravosa do que essa lei de 92. Sim, são os 30 que ela, não, por isso que eu estou falando, não vamos entrar nesse mérito da questão dela. Ela já pedia um afastamento de 5 metros para cada lado. E por que isso? Porque mesmo que seja uma máquina especial, como está ali fazendo a limpeza lá no mirante, você não consegue entrar com um caminhão, porque a máquina por si só, ou ela tem que flutuar numa balsa, e ainda que ela consiga escavar, ela não consegue retirar o material. Então você tem que entrar com um caminhão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Todos nós, vamos dizer, que sabemos que tem máquinas de vários tamanhos. Hoje nós temos tecnologia suficiente para você fazer o que você quiser em espaço reduzido. Qual seria a dificuldade de usar esse tipo de equipamento? Então, ainda que você tenha, por exemplo, escavadeiras pequenas, hoje tem mini escavadeiras. O problema é que a calha do curso hídrico, ela é um material orgânico. Então a máquina não consegue entrar, ela vai atolar e não consegue andar. Entendi. Uma última pergunta, então. Diante de todo esse cenário que está desenhado aí de eventuais desocupações, desapropriações, que a gente espera que não chegue a esse ponto, a gente tem que chegar no denominador comum nisso aí, eu queria saber se de tudo não tiver jeito, se não houver acordo do poder público com os moradores, se vocês têm um plano B para esse escoamento. Então, por isso que a gente está fazendo esses estudos, o Denis falou, não só questão de olhar caso a caso, mas a gente está fazendo estudos paralelos da gente tentar ver de forma técnica, da gente tentar dividir esse escoamento, por exemplo, com a implantação de alguma rede nas ruas marginais ali, né, da fachada do imóvel de vocês, mas a gente precisa de um estudo elaborado. Então, porque nós observamos, nós moramos ali, a gente está passando sempre o Mirante das Agulhas, ali em frente a... Morada da Colina. Não, Morada da Colina, em frente a Isapó. Ali foi rasgado a rua de fora a fora. Perfeito. Fora a fora. Qual a dificuldade que teria para vocês rasgarem ou a rua do Boa Vista 1 ou do Boa Vista 2 e acabar com todo esse problema na cabeça dele? Qual seria a dificuldade? A questão é cota. Cota? Desnível. Porque o que acontece? O esgoto, você consegue fazer estações elevatórias para você elevar onde você tem um nível mais baixo. Mas a água pluvial é um volume estratosférico. E como é que faria uma rede de bombeamento? Nós estamos falando aqui da ordem mais ou menos aqui. Estou falando, precisa de um estudo mais elaborado. Hipotético. Hipoteticamente falando, e aí outra coisa para vocês entenderem, a nossa preocupação é o seguinte: para o cálculo de intensidade de chuvas, a gente trabalha com tempo de recorrências. O engenheiro Valdeci ali, que é catedrático no assunto, então a gente começa com microdrenagem, trabalhando com tempo de retorno de 10 anos, só que, por conta, o senhor falou aí da garantia do coeficiente de segurança, determinados casos, por exemplo, quando você vai calcular o vão de uma ponte, a gente trabalha com tempos de recorrência acima de 25 anos, 50, 100, 200. Isso tem um impacto direto no cálculo de intensidade de chuvas, né? Porque esse fator... E aí, por exemplo, a chuva que nós tivemos em 2016, quem garante que ela é uma chuva... A gente não sabe do tempo de recorrência que ela aconteceu. É uma intensidade de 10 anos? É uma intensidade de 25 anos? E aí, o que vem pela frente? Mas, de qualquer forma, havendo uma suposta possibilidade de encanamento desse córrego, ou vocês fazendo simplesmente uma limpeza,
Também a gente não vai ter garantia que a chuva vir e vai inundar também. Não tem garantia. Então fica a gente, mais ou menos do mesmo tamanho. Se a gente conseguir, não tiver problema de cota, tiver como dividir essa bacia, por exemplo, ainda que você tenha algum tipo de represamento ali, mas você tenha um funcionamento periférico, entendeu? Então a gente está fazendo todos esses estudos justamente para o menor impacto. Assim, só para deixar registrado que vidas humanas importam mais do que qualquer tipo de impedimento. Sem dúvida, porque a nossa gente precisa dessa garantia de vocês, que vocês estarão observando essa nossa situação e, acima de tudo, procurar um entendimento antes de fazer, de tomar qualquer atitude. Por isso que eu quero reiterar aqui, nós precisamos de garantia do poder público que nossas casas não vão ser invadidas. Tá bom? Olha, o senhor Afonso, assim, nem o poder público, com algumas prerrogativas dele, o pessoal da área jurídica aqui, o vereador Tiago Fatiato também, operador do direito, nem o poder público com as prerrogativas dele, ele pode entrar na casa das pessoas dessa forma, né? Então, a garantia é justamente isso, que não vai, tem que ter toda uma formalidade, né? Ainda que se ache o denominador comum para minimizar qualquer tipo de impacto, isso aí tem toda uma formalidade, seja administrativa ou legal. Tem que ser cumprido um trâmite. Tem que ser cumprido, só fica tranquilo em relação a isso. Muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta aqui. É importante a gente conseguir uma declaração agora, vocês são os representantes do Executivo Municipal. E o que acontece? O prefeito ele deu uma declaração dizendo que nós somos irregulares e seríamos removidos, né? E eu preciso fazer essa pergunta, e todos aqui têm pavor dessa questão,